Meus queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria grande estar aqui com vocês nessa noite para compartilharmos a palavra de Deus. Louvo ao Senhor por essa juventude tão bonita aqui do Guanabara e das demais congregações que estão nesse grande culto de jovens. Amém? Meus queridos, eu gostaria de ler um versículo com vocês. Na verdade, a primeira parte do versículo 16 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Só a primeira parte. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Vamos repetir: tem cuidado de ti mesmo. Ficou muito feio. De novo, 1, 2, 3. Amém. Meus irmãos, a nossa igreja tem trabalhado essa temática do cuidado, não é? Mas hoje eu queria olhar esse texto aqui com vocês sob o prisma do cuidado como atenção, do cuidado como aquele olhar diferenciado. Diferente disso, o contrário disso, é o que a gente chama de descuido. Sim ou não? Alguns de nós somos descuidados, né? Eu já melhorei bastante, mas eu já fui muito descuidado. E por causa dos meus descuidos, eu já tive muitos problemas. Quando a gente não tem muita atenção, quando a gente não tem muito cuidado, a gente pode ter problemas. Sim ou não? Alguns de vocês já podem ter tido alguns problemas porque não teve muito cuidado com alguma coisa. Eu me lembro que uma vez eu comprei uma impressora lá em casa, na época que se usava impressora. Eu comprei uma impressora lá em casa e peguei a impressora e enfiei na tomada. Meu amigo, foi só enfiar e o papoco. Pum! A impressora era 110 e eu enfiei no 220. O que aconteceu? Perdi a impressora. O que foi isso? Falta de quê? De cuidado, falta de atenção. Eu podia ter lido que o manual dizia assim: olha, isso aqui é 110. Você tem que colocar num transformador, num adaptador, alguma coisa desse tipo. Mas eu, muito seguro, e aí uma das coisas que faz com que a gente não tenha muito cuidado, não tenha muita atenção nas coisas, é porque às vezes a gente é muito seguro de nós mesmos. Sim ou não? Às vezes a gente já sei fazer isso. E aí você vai e literalmente quebra a cara. Será que isso já aconteceu com alguém? Existem outros motivos, e nós vamos conversar com vocês sobre isso, sobre os quais as pessoas não têm cuidado. Às vezes você não tem cuidado com a coisa, não atenta muito para aquela coisa, porque você não dá valor àquilo. Porque você está fazendo de qualquer jeito. Aí tem uma outra expressão que é usada: você pode ser negligente. Então a gente pode deixar de ter cuidado porque é rotina, porque não importa muito. Determinadas coisas que importam muito, a gente tem muito cuidado, ou não tem? Então, na hora que algum de vocês está apaixonado por alguém, meu amigo, o cuidado é total, a atenção é 100%, ou não é? E aí vocês já fiquem sabendo, quando o Filho de Deus não está muito interessado, não está cuidando muito, ele já está noutra, meu amigo, esqueça. Ore para Jesus mandar outro. É assim ou não é? Então existem vários motivos pelos quais você de repente não atenta
atenta para alguma coisa, não tem cuidado de alguma coisa, não tem uma atenção maior por alguma coisa. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, meus queridos, nesta noite, é que a falta de atenção, a falta de cuidado, ela pode ser fatal. Sim ou não? Eu não sei exatamente o que aconteceu na Indonésia com aquela moça que perdeu a vida, mas eu acredito que alguém ali não teve o cuidado suficiente. Alguém ali, eu não estou dizendo que foi ela, que foi o outro, não sei, vocês ainda estão apurando as coisas, e eu não estou aqui para botar lenha na fogueira. Mas eu quero pensar, meus irmãos, que alguém não cuidou direito. Concorda comigo? Alguém não teve a atenção que precisava ser dada. E às vezes, quando você vai ver, rapaz, aconteceu aquilo com fulano, porque ele não teve cuidado, porque ele não atentou para as coisas. E eu quero pensar com vocês nessa noite sobre a nossa vida. E às vezes nós nos descuidamos. E esse descuido, ele pode ser fatal para nós. Esse descuido pode ser espiritualmente fatal e até também da vida de uma forma geral. E a Bíblia fala de várias pessoas que se descuidaram. Por isso que a gente precisa pensar em ter cuidado, ter atenção. Os jovens têm uma linguagem, a gente fala assim, se liga fulano. Quando você diz para o outro se ligar, é para o outro ter atenção, ter cuidado. Fale para o seu irmão, Armi, se liga, meu irmão. E eu quero trazer alguns exemplos para que a gente tenha cuidado, para que não aconteça também com a gente. Eu quero trazer alguns exemplos, porque a Bíblia diz assim, o avisado vê o mal e esconde-se. Quer dizer, o avisado ouve e presta atenção, mas os simples passam e sofrem a pena. Quer dizer, são aquelas pessoas que não estão nem aí. E por isso, de repente, no livro de Provérbios, essas pessoas são tomadas como tolas, porque não estão nem aí. Mas eu quero falar nesta noite, para você que é sábio, para você que se liga nas coisas. Amém? O primeiro exemplo que eu quero lhe dar hoje está em Levítico, capítulo 10. Levítico, capítulo 10, versículos 1 e 2. Diz assim, e aconteceu que Nadab e Abiú, vou ler aqui a tradução de vocês. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram o quê? Fogo estranho perante a face do Senhor. Agora desapareceu. Pelo menos agora. O que eles não ordenara. Versículo 2. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E aconteceu o quê? E morreram perante o Senhor. Versículo 10 do mesmo capítulo diz assim: não somente para fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Queridos, eu queria que vocês pensassem nesses dois rapazes, chamava Nadab e Abiú, eram filhos de Arão, e eles eram os rapazes sacerdotes que ofereciam os incensos, os sacrifícios a Deus. E quando foi um dia, os meninos resolveram oferecer sacrifício, oferecer o incenso. E eles levaram fogo e incenso. Mas o fogo que eles levaram era um fogo que Deus não permitia. O que eles acharam? Isso é bobagem. A gente pode levar qualquer fogo para Deus. A gente pode fazer para Deus de qualquer maneira. Eles não se atentaram.
Eles não tiveram cuidado. Eles acharam que não, eu estou fazendo para Deus, Deus aceita qualquer coisa. Deus aceitou qualquer coisa? Foi o que aconteceu com os meninos? Morreram de graça, não foi? Porque não tiveram cuidado. Porque o texto mais na frente vai dizer, porque não souberam fazer a separação entre o santo e o profano. Eu estou diante de Deus, eu estou na presença do Senhor, e eu preciso ter cuidado. E aí, essa ideia, existe uma palavra para o cuidado diante do Senhor, o cuidado na presença do Senhor. A palavra chama-se reverência. Diga comigo, reverência. Reverência é uma palavra que ela expressa exatamente o cuidado que eu tenho quando vou fazer as coisas de quem? De Deus. E é impressionante como hoje, muitas vezes, acho que não tem ninguém aqui desse tipo, mas muitos jovens, eles já perderam a noção de reverência total, pastor Samuel. O indivíduo chega na igreja, e aí é interessante a gente entender que o mundo hoje não é mais o mundo de antigamente. Antigamente você tinha um batalhão de diáconos querendo saber o que os meninos estavam fazendo, né? Agora não existe mais isso. Não existe mais isso, mas a reverência continua. Amém, gente? Então, antigamente você chegava na igreja mascando um chiclete, o diácono chegava assim, e você cuspia o chiclete na boca do crente, na mão do crente, né? E assim as pessoas iam tendo noção de quê? Reverência. Hoje a gente não faz isso. E eu acredito que aqui também os irmãos, bota aqui, menino. Mas, irmãos, estar diante do Senhor, na presença do Senhor, eu preciso ter cuidado, sim ou não? Por quê? Porque eu não estou diante da presença de qualquer um. Você não veio aqui porque está aqui o pastor Samuel, está aqui o pastor Zion, não. Você veio estar aqui na presença de Deus. E na presença de Deus, você tem que ter cuidado. A Bíblia diz assim, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Quer dizer, irmãos, antigamente, primeiro que a gente precisa entender que no Antigo Testamento não era qualquer um que entrava na casa de Deus, né? Eram os sacerdotes que entravam até aqui, o sumo sacerdote. Agora não. Agora o véu foi rasgado, podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, não é isso? Mas, irmãos, entrar com ousadia no Santo dos Santos não significa que agora está tudo esculhambado. Deus continua o Deus Santo. A sua presença é santa. As coisas de Deus precisam ser discernidas. Precisamos ter cuidado. Eu estava pregando outro dia que nós temos o santo costume de chegar na igreja e dobrar o nosso joelho, né? E por que isso, gente? Porque nós, quando chegamos aqui, nós estamos dizendo, estamos diante da presença de Deus. Não é que Deus não só esteja aqui, Deus está em todo canto, amém? Mas essa é uma celebração santa, e a presença de Deus é assumida neste lugar. E às vezes, as pessoas vão, de alguma forma, assumindo um ar de que a gente faz de qualquer jeito, a gente vai de qualquer jeito. Mas diga assim para o seu irmão, tenha cuidado. Glória a Deus. Ainda bem, irmãos, que faz tempo que ninguém é consumido assim, né? A gente chega no Novo Testamento, o contraponto dessa história no Novo Testamento é a morte de Ananias e Safira. É o contraponto disso aqui. Estamos na graça, vamos lá, a gente engana o pastor Pedro. Engana não, irmão. Quando chega lá, Pedro faz assim, porque mentistes ao Espírito Santo. E o que é que acontece com o irmão Ananias? E o que é que acontece com a irmã Safira?
2 enterros na igreja num dia só. Ficou difícil, não ficou? Por quê? Porque eles não tiveram cuidado. Porque eles não atentaram para discernir as coisas de Deus. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Isso aqui, gente, hoje, a pessoa não morre, não é consumida. Deus não está assim, fulminando as pessoas. Mas a pessoa morre. Ela vai morrendo aos poucos. A sua relação com Deus vai sendo... Eu começo a vir aqui, entendendo que eu só vim para um movimento aqui qualquer. Eu vim aqui só para me reunir com as pessoas. Eu não vim para estar na presença do Deus Santo. Eu não vim para adorar. Eu não vim para glorificar. Eu não estou discernindo o que é que eu estou fazendo. E daqui a pouco eu estou morto. Sim ou não? Portanto, tenha cuidado. Diga comigo, eu quero ter cuidado. A gente tem que ter cuidado para a gente não morrer. Quem é que quer morrer aqui? Duvido que alguém queira morrer. Todo mundo quer ficar vivinho, né? Não somente fisicamente, mas espiritualmente. Mas essa é a vontade de Deus para mim e para você nessa noite. Eu quero dizer para vocês que Deus está falando comigo. Glória a Deus. Deus está falando comigo. Ezion, tenha cuidado. Tenha cuidado. Paulo diz isso de outra forma, quando ele diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Quer dizer, quem está em pé, fique atento. Tenha cuidado, se ligue, esteja com os olhos abertos, porque se eu estou em pé, se eu não vigiar, se eu não tiver cuidado, o que é que vai acontecer comigo? Meus irmãos, os meninos que trabalham na área de sociologia, de ciência da religião, eles trazem dados alarmantes de jovens que um dia estiveram na igreja e hoje estão longe. Não é assim? Quando nós olhamos os dados, é uma coisa terrível, gente. E eu penso assim, o que foi que aconteceu com essas pessoas? Elas morreram espiritualmente. E por que morreram espiritualmente? Porque deixaram de ter cuidado. Então eu quero dizer para você que cuidado, atenção espiritual não é besteira, não é bobagem. Eu não estou aqui para fazer medo para você, mas o Senhor fala comigo e com você, porque Ele quer que eu que esteja em pé, continue de pé e não caia. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer outro exemplo, e um exemplo muito conhecido de todos vocês. Sansão era um jovem cujo nascimento foi previsto por Deus. Sansão era um jovem que era um nazireu de Deus. No entanto, Sansão conhecia a lei de Deus, a palavra de Deus. No entanto, Sansão foi aquele jovem que começou a fazer o que a gente chama de brincar com fogo. Sansão achou que ele podia fazer, tudo é besteira. E aí Sansão, capítulo 14 de Juízes, versículo 3, diz que Sansão se agrada de uma moça dos filisteus. E aí ele tenta casar com ela e não casa, é uma confusão terrível. No capítulo 16, versículo 4, ele se apaixona por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Mas no capítulo 16, versículo 1, tem uma observação interessante. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Sansão está fazendo o quê? Diga comigo, brincando com fogo. Cadê a atenção de Sansão?
Cadê o cuidado de Sansão? E Sansão tinha um mistério com Deus, e ele não podia revelar esse segredo. E a menina Dalila diz assim: você vai contar. Você vai contar. E aí vai lá, vem cá, e ele conta. E os cabelos de Sansão são cortados. E cadê a força de Sansão? A Bíblia diz que os filisteus vazam os olhos de Sansão. E ele fica trabalhando, rodando no moinho. E um dia, numa grande festa dos filisteus, ele pede ao rapaz que o conduza até as colunas que sustentam o edifício. E ele faz uma oração a Deus, para que aquela última vez Deus o ouça. E ele morra com os filisteus. Queridos, precisava ser assim? E eu pergunto para vocês, às vezes a gente brinca com fogo? Sim ou não? Cuidado. Glória a Deus. Tenha cuidado. Deus fala comigo, Azion, tenha cuidado. Deus fala com você, tenha cuidado. Se ligue, abra os olhos. Para não acontecer com você como aconteceu com Sansão. Eu quero ainda contar uma outra história do Antigo Testamento. E é uma história, irmãos, o cara morre de graça. 1 Reis capítulo 13 conta a história de um profeta. Ele é chamado de um profeta novo. Existia um profeta velho em Betel, mas Deus estava usando o profeta novo. Preste atenção que isso é interessante. Esse profeta novo era uma pessoa usada por Deus. Uma vez Deus usou ele e foi lá e falou com o rei, e foi um negócio terrível. E ele foi fazer uma missão, e aí eu quero que os irmãos coloquem na tela, por favor, 1 Reis capítulo 13, versículo 11. 1 Reis capítulo 13, versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Tudo que o profeta novo fizera em Betel. Possivelmente era um jovem. As palavras que disseram ao rei contaram-nos a seu pai, que era o profeta velho. Versículo 12. E perguntou-lhes o pai, o profeta velho, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Versículo 13. Então disse a seus filhos, abordai-me um jumento. E abardaram-lhe o jumento e ele montou. Versículo 14. E foi após o homem de Deus e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele respondeu, eu mesmo. Então ele disse, vem comigo à casa e come pão. 16. Porém ele lhe disse, preste atenção, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Por quê? Versículo 18. Versículo 17. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho, porque foste. Quem foi que disse isso para ele? O Senhor. A palavra de Deus disse para ele, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Não coma pão, não beba água, nem volte pelo caminho, porque foste. Quem foi que estava dizendo isso? O Senhor. Aí vem agora veja só, escuta, versículo 18. Tornou-lhe ele, profeta velho, eu sou um profeta como tu, e um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, o indivíduo estava fazendo o quê? Mentindo. Olha que interessante. O profeta novo tinha a palavra de Deus, era consciente da palavra de Deus. Quando o indivíduo falou, vem aqui comigo, ele falou, não vou, porque Deus disse isso e isso e isso.
Mas na hora que o outro disse, não, mas Deus me disse, um anjo apareceu e disse outra coisa. Sabe o que o rapaz fez? Versículo 19. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Ele teve atenção, gente? Ele teve atenção ao que Deus disse para ele? Ele teve cuidado com o que Deus disse para ele? Ah, pastor Zion, mas o cara disse que foi um anjo. Irmãos, gente, Paulo diz assim, se aparecer um anjo dizendo qualquer outra coisa, não escute não. Não escute não. Porque a palavra de Deus não volta atrás. Tem gente por aí dizendo que está vendo anjo, que o anjo está dizendo as coisas. Tem gente por aí assim? Cuidado. Gente, o que é que vocês acham que aconteceu com o rapaz? Um leão comeu ele. Comeu ele, não, matou ele. E aí o que acontece? Na verdade, ele só matou, não comeu ele. Quem quer ser comido por leão aqui? Tenho certeza que ninguém, né? Portanto, guarde as palavras do Senhor. Não vá atrás de outras coisas. Tem gente morrendo porque está indo atrás de outras coisas, ou não é? Tem gente morrendo porque fulano me disse isso, Deus apareceu, não sei o que, por fulano, de um negócio extraordinário. Aí você vai atrás, o que acontece com você? Morre. Queridos, não tem leões aí à espreita, mas tem outras formas de morrer espiritualmente. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Amém? Mas eu quero terminar. Eu quero terminar com a história do Novo Testamento. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Na minha tradução diz assim, Demas por amar este mundo. Demas era um dos cooperadores de Paulo. Ele é citado na carta de Paulo aos Colossenses. Acho que tem Filemão também cita Demas. Então Demas estava no rol dos cooperadores de Paulo. Mas o que foi que aconteceu com Demas? Amou o quê? O mundo. Demas amou o mundo. Meus queridos, isso não é uma coisa muito difícil. O mundo está aí. Ou não está? O mundo está em torno de nós. O mundo está vindo para nós. João diz na sua primeira carta, 1 João capítulo 2, versículo 15, ele diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o que acontece? Eu vou amar só um pouquinho o mundo. Eu vou dar uma amadinha pequenininha no mundo. Aí o indivíduo pensa que é assim. Aí ele ama um pouquinho, aí ama um pocão, daqui a pouco ele está fazendo o quê? Amando o mundo. E quando você ama o mundo, o que vai acontecer com você? O que aconteceu com Demas? Demas abandonou Paulo, mas eu entendo que ele não só abandonou Paulo, ele abandonou a fé. Eu pergunto a vocês, estamos rodeados de gente que está amando o mundo? Sim ou não? Tenham cuidado. Tenham cuidado. Porque se vocês resolverem, eu vou amar o mundo só um pouquinho. Eu vou ali dar uma olhada como é que se ama o mundo.
Aí daqui a pouco você ficou lá, amando o mundo. Mas essa juventude está aqui nesta noite, Deus está falando conosco nessa noite. Tenha cuidado. Eu quero dizer para vocês que Deus se conhece as suas lutas. Deus se conhece as suas batalhas. E Ele quer fortificar a sua vida nesta noite, dizendo: tenha cuidado, abra o olho, se liga. Eu quero terminar, queridos, trazendo a orientação de Deus na carta à igreja Filadélfia. Apocalipse, capítulo 3, versículos 10 e 11. A minha tradução, vocês vão me permitir ler na minha tradução, Almeida 21, ela diz assim: porque deste atenção à exortação, vamos ler isso aqui, porque deste atenção à minha exortação, à perseverança. Porque deste o quê? Atenção. A gente pode ser exortado à perseverança. Deus pode falar com a gente e a gente não dar atenção. Deus pode falar com a gente, a palavra de Deus ser ministrada aos nossos corações e a gente não está nem aí. É ou não é? Eu já sei disso. Vale-me Deus, eu pensei que o pastor Zion fosse trazer uma coisa nova. Pastor Samuel, pelo amor de Deus, o homem está falando umas coisas que a gente já conhece. Já sabe disso. Eu sei que vocês sabem. Mas eu sei que vocês precisam dar atenção à palavra de exortação. Eu sei que eu não estou dizendo nada novo para vocês, mas Deus fala comigo e com você, porque Ele sabe que nós precisamos ter cuidado. Ele sabe o que nós estamos rodeados de tantas coisas, mas nós queremos ser o povo de Deus que marcha firme. Glória ao nome de Jesus. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória ao nome de Jesus, queridos. O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: ouça a palavra de perseverança, tenha atenção a esta palavra, tenha um cuidado especial a esta palavra. Não ache que eu já sei disso, isso aqui é besteira. Não é besteira, porque achou que era uma besteira. O que foi que aconteceu com Nadab e Abiú? Morreram. Porque não deu o valor suficiente e brincou com fogo. O que foi que aconteceu com Sansão? Morreu. Porque não deu à palavra de Deus o valor que ela realmente tem, e não teve cuidado com o que Deus dizia para ele. O que foi que aconteceu com o profeta jovem? Morreu. O que foi que aconteceu com Demas? Porque achou que podia estar ali amando o mundo e não era nada demais. Ficou lá. Mas Deus fala conosco, glória ao nome de Jesus. Deus fala comigo, Deus fala com você, que você faça como a igreja de Filadélfia, dê atenção à voz de Deus que nos chama a perseverança, a voz de Deus que nos chama a ter cuidado, a voz de Deus que nos chama a ter atenção, a voz de Deus que nos chama a não fazer pouco caso da mensagem de Deus, da palavra. Isso é besteira, eu já sei disso. Isso aqui já está na minha rotina. Não, Senhor. Não, Senhor. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da provação que há de vir sobre os que habitam na terra. Guarda o que tens. Quando ele fala de guardar, a gente guarda com cuidado, né? Guarda com cuidado. Queridos, nós temos coisas preciosas nas nossas vidas, que precisam ser guardadas,
que precisam ser guardadas. E quando a gente faz pouco caso das coisas, a gente perde muito. Mas o Senhor fala conosco nessa noite: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem uma coroa para você, meu irmão. Tem uma recompensa para você, meu querido. Agora tenha cuidado, abra o olho, vigie. Dê valor às coisas. Olhe para as coisas de Deus com carinho. Faça aquilo que está à sua mão com cuidado. Porque Deus está olhando todas as coisas. Glória ao nome de Jesus. E Deus quer olhar para nós e nos ver como gente que Ele tenha prazer na sua vida e na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu queria orar por vocês. Posso? Queria orar pela sua vida em nome de Jesus. Sabe, gente, tem muitos exemplos nas Escrituras, além desses que eu citei. Um dos exemplos interessantes é o exemplo de um rapaz que era primogênito, mas ele não deu muito valor à sua primogenitura. E um dia ele chega em casa com fome, e o irmão dele falou assim: ó, tem um guisado aqui, você não quer não? Eu falei: quero, só que tem um detalhe, você precisa me dar o direito da sua primogenitura. Que é isso? Está na mão, é tua. Isso não é valor para mim. Esaú vai ser sempre citado como alguém que era profano, que não dava valor às coisas que deveriam ser dado valor, que não tinha cuidado com aquilo que deveria ser cuidado. Às vezes, damos valor a tantas coisas, e não é que as coisas não precisam ser dadas valor, mas a gente precisa também olhar para as coisas de Deus, porque Ele olha para mim e para você, e diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, meus queridos, cuidado para não sermos como Esaú. É besteira isso. Isso não tem valor. Isso não é importante. Deus fala comigo e com você. A presença dEle é importante na sua vida. Talvez você não consiga dimensionar o valor da presença de Deus na sua vida, porque você não se sentiu ausente de Deus. Mas se você se sentir ausente de Deus, você vai entender o quão que é importante a graça e a presença de Deus na sua vida. Mas eu vou te dizer uma coisa: não espera que o Espírito Santo se ausente de você para você dar valor a Ele. Não espera que você perca a comunhão com o Senhor para que você diga: ah, o quanto é importante. Deus olha para mim e para você e diz assim: tenha cuidado. Glória ao nome de Jesus. Eu queria orar com você nesse momento. Orar para que o Senhor nesta noite aponte em nossas vidas aqueles pontos de descuido que a gente tem. Aqueles pontos que a gente acha que, isso aqui é besteira, isso aqui é bobagem. Aquela brincadeira com fogo que a gente faz e acha que está tudo bem. Aí Deus está dizendo: não, tenha cuidado. Olha o que aconteceu com Sansão. Feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Tu tens falado comigo e com a Tua igreja nesse momento, com essa juventude, Senhor, que está aqui, que Te ama, que Te serve. Pai, em nome de Jesus, Tu tens, Senhor, nos exortado a que tenhamos cuidado. Tu tens nos exortado, Senhor, para que estejamos com os olhos abertos, vigilantes, para que, Senhor, não sejamos gente que não dá valor àquilo que é realmente importante. Tem misericórdia de nós.
Se temos agido assim, Senhor, vem trazer sobre nós a tua graça, o teu perdão. Vem abrir os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar aquilo que precisa ser mudado em nós, aquilo que precisa ser alterado, o cuidado que precisamos ter em nome de Jesus. Pai, para que esses jovens não morram no caminho, para que esses jovens, Senhor, não morram como morreu aquele profeta velho, jovem, para que esses jovens, Senhor, não morram como morreu Sansão, ou como morreu Nadab e Abiú, mas que sejamos, Senhor, firmes em Ti. Ajuda-nos a guardar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Tem misericórdia desses jovens, enche da tua graça, do teu Espírito Santo, Senhor. Fortifica cada um, Senhor, para andar nos teus caminhos em fidelidade. E a tua graça possa ser vista na vida de cada um, como verdadeiros instrumentos teus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.